pelo Jorge Messias, protocolou uma petição ao Tribunal Federal da Flórida, nos Estados Unidos, pedindo a extinção da ação judicial proposta pelas empresas Rumble e Trump Media Corporation contra o Alexandre de Moraes. Na defesa, a AGU sustenta que decisões judiciais do STF, de seus ministros, não podem ser questionadas por tribunais estrangeiros. Aí é engraçado porque, se não podem ser questionadas por tribunais estrangeiros, não podem ser questionadas pelo CNJ e não são questionadas nem pelo próprio STF, isso quer dizer que a gente criou aqui no Brasil uma classe de pessoas que estão fora do âmbito humano, estão no âmbito do super-humano, que é aquela ideia ariana, mas num atributo de físico, beleza, de habilidades e de poderes, que era o protótipo humano da Alemanha nazista. Nós criamos no Brasil essa superclasse, que de fato são os intocáveis do regime de castas do hinduísmo. As decisões deles não podem ser julgadas por um tribunal estrangeiro, não podem ser julgadas no Brasil, não podem ser analisadas pelo Conselho, não podem ser criticadas pela população, ou seja, eles são os nossos ditadores. Se uma democracia dá ao povo, dá aos muitos o poder de criticar e eles não podem ser criticados aqui, lá fora, interno, do lado, para cima, para baixo, seja lá como for, nós não temos uma democracia. Não há democracia quando se tem uma casta incriticável. Para defender o STF, a Advocacia Geral da União se habilitou no processo como defensora, não do Alexandre, mas do Estado brasileiro. O que nos retoma aqui, para quem estudou um pouquinho de história, a célebre frase de Luís XIV, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Os malfeitos, os abusos do Moraes, os crimes do Moraes não são mais atribuídos ao Moraes, mas ao STF, que é incriticável. E quando se defende Moraes, não se defende Moraes, defende-se o Estado brasileiro. Ele encarnou, personificou o Estado, e um Estado personificado é tudo menos um Estado de direito. Democrático, então, nem se sonhe. E a AGU se registrou como defensora do Estado brasileiro, já que a ação foi proposta apenas contra o Moraes. Olha que absurdo. Até por isso, foi apresentada a petição requerendo a intervenção do Estado brasileiro na ação judicial. A Advocacia Geral da União também alega que tribunais do exterior que tentarem intervir em decisões do Brasil, isso implicaria em uma grave ofensa à imunidade de jurisdição. Pelo que argumenta o órgão, atos praticados por agentes públicos de um Estado soberano não podem ser submetidos sem o consentimento desse Estado à jurisdição de tribunais de um Estado estrangeiro. O documento ressalta que o Brasil não consentiu e não consentirá com a apreciação de decisões de nossa Suprema Corte por juízes de outros países. Por isso, decisões judiciais brasileiras devem ser cumpridas ou questionadas perante nossos próprios tribunais, de acordo com a lei processual vigente no Brasil. Alexandre de Moraes é acusado de promover censura contra cidadãos dos Estados Unidos e suas plataformas. Lembrando que o Rumble está fora do ar no Brasil desde fevereiro de 2025. Ou seja, Wellington, se o Alexandre de Moraes for, vamos dizer que nos Estados Unidos ele não pode ir, vamos dizer que ele foi a Portugal agora, né, foi a Lisboa, entrou num bar e não escovou os dentes e começou a bafejar na cara das pessoas e as pessoas morreram com o seu bafo de enxofre. Ele não pode responder por homicídio porque o Estado brasileiro não pode cometer homicídio em outro país? Pavinato, eu entendo que a sua colocação teve até um tom de humor, mas ela é muito pertinente, porque ela coloca o Alexandre de Moraes justamente no lugar em que ele está nesse processo, que é o lugar da pessoalidade. O Alexandre de Moraes, ele usou da sua jurisdição para perseguir pessoas
por razões pessoais. No caso da Rumble, da Trump Media, pessoas que tinham seus canais ali alocados nessas plataformas. Então, por uma motivação pessoal, o Alexandre de Moraes usou o seu poder, a sua jurisdição, para atacar essas pessoas, consequentemente essas empresas. A alegação da AGU quer o melhor dos mundos. Ela quer dizer o seguinte, olha, ele só pode atacar empresas americanas, prejudicá-las no mercado, causando prejuízo, aviltando seus lucros, mas ele não pode ser julgado pela jurisdição americana por isso. Um outro ponto é que, e eles adoram dizer isso, agora a gente vai inverter um pouco essa brincadeira. Eles gostam de dizer, olha, a imunidade parlamentar não é absoluta. Não se pode utilizar da imunidade para cometimento de crimes. Também não se pode se usar da sua própria jurisdição, do seu exercício jurisdicional para cometimento de crimes. E veja que Também não é exercício jurisdicional não é nem imunidade. Exatamente. É função. Sequer é imunidade, sequer a imunidade jurisdicional. Não existe tal coisa. Agora, a pessoa que está no poder judicante, que é o judiciário, ela tem imunidade para todas as barbáries. O presidente da República, Lula, tem imunidade para todas as barbáries. E quem tem imunidade, que é o legislador, não tem imunidade nenhuma. Olha que absurdo que a gente vive. É isso. É isso. É de um cinismo absurdo. É de um cinismo absurdo e mostra, né? É interessante ver agora a manifestação da AGU fingindo, né, que acredita no que postula. Né? Então, não. O exercício da jurisdição não é ilimitado. O poder absoluto, já sabemos, Lord Acton ensinava, corrompe absolutamente, e foi isso que aconteceu. E eu espero que a justiça americana faça Alexandre de Moraes pagar pelos seus crimes. Então não há nada de errado nesse processo movido nos Estados Unidos. Pelo contrário, é uma lição para nós brasileiros de como se exerce uma democracia e de como uma democracia real funciona. Ivano. Eu tenho saudade do tempo que a gente pensava que pudesse se transformar na Venezuela. Nós somos a Venezuela de ontem. Porque a Venezuela de hoje derrubou 8 ministros da Suprema Corte. Teve essa coragem. E o Brasil, infelizmente, não consegue fazer absolutamente nada disso. É um vexame. E como você falou, já que mexeram com parlamentares, os parlamentares todos deveriam estar se juntando agora para enfrentar este inimigo interno. Mas não, eles não têm coragem. Não tem coragem porque muito provavelmente muitos têm rabo preso, muitos estão devendo, estão preocupados com listas de Vorcar, então não vão se preocupar com isso agora. Você continua, mas é só uma coisa interessante que você trouxe aqui. Nós temos hoje 10 ministros do STF, que falta um, e um presidente da República. Nós estamos falando 11 pessoas. De 11 homens. Tá? 11 homens. E não é um segredo, é um destino. Então, 10 homens e uma Carmen Lúcia. Já que você quer ser cinematográfico no seu comentário. Boa. 11 homens, 10 homens e um segredo. O que será ela? O vampiro brasileiro? Será ela um ser humano? Então, temos aqui, vamos considerar que seja um ser humano. Nós temos 11 homens. De um lado, brigando com, são 513 deputinhas? Sim. São 81 senadores contra 594 homens. E estão vencendo. Nós temos aqui, meus senhores, 11 pessoas dando uma surra de assim, outro também, em 594 homens ou merdas, Caivano? Merdas. E aí, infelizmente, é preciso generalizar e eu vou contar uma coisa para vocês aqui, Pavinato. No dia 9 de janeiro, eu fui lá, né? 9 de janeiro de 23, eu fui lá e vi um campo de concentração sem precisar viajar para fora do nosso país. E não era um museu, estava acontecendo na minha frente. No dia 10, eu estava sobre um palanquinho e ao meu lado tinha o único parlamentar a entrar lá, que foi o Marcos Duval. E eu disse exatamente esta frase para aquelas pessoas. Olha, num passado não muito distante, 594 pessoas decidiam o nosso destino. Hoje são 11 e elas estão decidindo o destino de vocês que estão aqui. Então eu clamo a vocês que não se alvorocem demais, porque a polícia está toda em volta e são mais de 150 homens aqui. Então veja que a gente passou 3 anos e meio, hoje nós estamos em 16 de junho, de 2026,
Então, mais de 3 anos e meio daquele evento do 8, do 9, do 10, do 11 de janeiro, e o problema continua sendo o mesmo. Um poder da República, Pavinato, que é o legislativo, se anulou. Se anulou e não está fazendo absolutamente nada. Se deixa dobrar por 2 presidentes, né? Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, para ditar tudo que eles podem ou não podem fazer. Isso não pode existir num poder de uma república. Mas, infelizmente, é o que nós temos para hoje e eu estou muito entristecido com tudo isso. E tem muita gente que escreve no nosso chat, é culpa do Temer. Desculpa, não é culpa do Temer. O Temer, ele indicou, quem aprovou foram 81 senadores. Que tinham acabado de empichar a Dilma Rousseff. Foram os mesmos. Quem derrubou a Dilma colocou Alexandre de Moraes. E eu estou falando do Senado. Porque vocês assistiram a esta curiosa porque, mesmo por razões sobre as quais não cabe discorrer, acerca das razões que levaram à rejeição do Messias ao STF, vocês viram que o Senado, quando quer, ele pode. E da mesma maneira que o Senado, quando quer, pode rejeitar, o Senado, quando quer, ele pode empichar um ministro do Supremo. Então não tem culpa do Temer. Tem culpa do Legislativo. E se o Legislativo, bem ou mal, ainda está instalado com as portas abertas, a culpa de tudo é do Legislativo, em especial dos senadores, que é conhecida como a casa maior, e eu chamo das cafetinas que estão acima das deputinhas. Nós temos 513 deputinhas e 81 cafetinas. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Ao